nosso tema de hoje vem em torno do seguinte assunto: o perigos do reforço escolar paralelo à escola. Desde muito tempo existe esse esquema do reforço escolar. Principalmente de famílias com mais recursos financeiros, sempre queriam que o filho tivesse uma superação e colocasse, além do que a escola oferecia, também professores de reforço escolar. Mas isso era uma demanda muito pequena. As famílias muitas vezes tinham seu tempo de estar junto ali fazendo a tarefa com as crianças. Eu mesmo tive essa experiência com a minha mãe. Eu tive muita dificuldade no processo de alfabetização, que eu fui identificar lá na frente que eu tinha uma dislexia leve, já quando eu estava na universidade. Então imagina como que para mim o processo de aletramento, de aprender a ler, a escrever, a fazer a letrinha cursiva, era muito dolorido para mim. A minha mãe estava ali sempre acompanhando, fazendo eu fazer, mas não fazendo por mim. Mas hoje a gente percebe que essa coisa do reforço escolar paralelo é tão crescente que muitos professores bem qualificados no processo de alfabetização de crianças, nas primeiras etapas da educação da criança, primeiro, segundo, terceiro ano, muitos professores destes que têm qualificação abriram espaços e centros de reforço escolar paralelo. E aí que vem a demanda, onde eu trago os perigos deste reforço para o processo educacional de uma criança. Então eu vou aqui enumerar 6 itens que eu julgo que são de perigo e que a gente tem que ficar muito atento. O primeiro perigo que eu percebo no reforço escolar paralelo à escola é que o aumento do número de crianças que precisam de reforço escolar fora da escola representa um fracasso da proposta da escola de suprir as necessidades do aluno. É sinal de que o sistema educacional nosso está falindo. Isso já há um bom tempo. Eu acho que agora até pior, porque a educação, a escola institucional, a nossa grade curricular engessa qualquer possibilidade de criatividade para situações emergenciais. Vamos pegar o caso aí da pandemia. Manteve-se o mesmo currículo educacional, manteve-se a mesma meta de fazer com que o aluno desenvolvesse em pleno sistema de reclusão dos alunos na pandemia, onde muitos não tinham recurso, inclusive eletrônico, para poder fazer as aulas online. E se tinha também, as aulas eram muito fadonhas, porque a tecnologia não tinha treinado os professores para isso. Mas o fracasso de que a escola não está cumprindo o papel dela de, no próprio espaço, no seu próprio território educacional, a criança possa aprender a ler, escrever e fazer as funções aritméticas tão comuns nos primeiros anos iniciais da vida educacional de uma criança. Então esse primeiro item revela exatamente o aumento das aulas de reforço paralelo, revela o fracasso da escola. É muito comum crianças que vêm do hábito de reforço escolar não ter a iniciativa própria para o desenvolvimento, e principalmente porque esses reforços ressaltam muito essa dependência com o professor de reforço, porque hoje isso é um nicho de mercado, isso é uma profissão paralela ao processo de professor dentro da sala de aula. E um outro perigo é que a criança que vai para o reforço paralelo, ela pode estar dizendo que está com alguma dificuldade para aprender aquele conteúdo, que a escola não está dando conta. E quando a escola vai dialogar com os pais sobre isto, joga sempre a culpa na família, tentando problematizar num campo emocional. Para vocês terem ideia, eu recebo muitas crianças que vêm em processo de avaliação para saber se está com algum problema emocional, algum transtorno que está impedindo o processo natural de aprendizado. E 80% dessas crianças que chegam até mim não tem problema emocional e nem transtorno comportamental que justifique estar indo mal na escola. Ao contrário, muitas delas têm até potencial cognitivo elevado. E aí, a escola muitas vezes não aceita nem meu laudo, porque meu laudo vem descrevendo o porquê que ela não tem um problema e porquê que tem que melhorar o sistema, o foco para aquele aluno dentro do processo educacional. Aí a escola refuta porque ela não tem estrutura para fazer isso. Muitas vezes o professor também não sabe, porque muitos professores hoje são formados no magistério, em escola à distância, em faculdades à distância, que não teve aquela formação presencial também com o aluno em sala de aula.
E aí perde-se a noção. E aí é fácil culpabilizar a família, tentar achar um problema emocional na família para não ter que assumir aquilo que é da escola. Então tira-se do que é dela, responsabilidade dela enquanto escola, de fazer suprir essa necessidade do aluno, para dizer que o problema é da família ou da criança que está com algum problema emocional. Nas escolas particulares, eu percebo que o incentivo das escolas de fazer com que as crianças tenham um reforço educacional paralelo, uma porque vai suprir a demanda de muitos professores que estão tendo um rendimento paralelo além da escola. São professores na escola e ao mesmo tempo criam redes de ensino paralelo. E é interessante como que muitas escolas particulares acabam fazendo esse jogo entre profissionais que retroalimentam esse sistema e vão indicando um para o outro assim de forma escandalosa, sem às vezes até critério ético, né? E aí você percebe que essa antecipação do processo educacional da criança, que tem aquela pressão de que a criança que vem de uma escola particular tem que já entrar no primeiro ano sabendo ler e escrever. Então força a barra da criança com 5 anos de estar dominando uma função que ela não está madura ainda, tanto emocional como cognitivamente para lidar. Não dá aquele time natural de primeiro, segundo e terceiro ano para aí sim fazer uma avaliação sistematizada se a criança realmente está alfabetizada ou não. Então ela joga conteúdo para além do que a criança pode pegar. Até conteúdos que exigem regras que na concepção cognitiva da criança ainda ela não está codificada para isso. Então ela tenta forçar a barra para dizer que a demanda dela é uma demanda de alto nível. Às vezes a criança está lendo e escrevendo, mas não sabe o que está lendo e não sabe o que está escrevendo. E outra coisa que também eu pontuo aqui, de perigo do reforço, é a acomodação da família. Quando se tem um reforço escolar, a família tira-se da família aquele papel dela monitorar a criança de estar fazendo as tarefas de casa. Não é fazer junto, é ver se fez. Então já delega para o professor de reforço escolar e tudo bem. Então a família ela se distancia do processo educacional. E um outro item também que eu aponto aqui como perigo é que onera-se muito mais o processo educacional, principalmente dos pais que têm filhos em escolas particulares, porque além de se pagar o valor da mensalidade de uma escola particular que não é tão barata aqui no Brasil, e mesmo assim muitas escolas particulares não estão conseguindo se manter, porque manter o equipamento educacional hoje é muito caro, e o Estado também está desestimulando, né, pessoas boas de irem para a educação porque os salários são baixos. Mas quando o pai e a mãe têm que pagar uma escola particular e mais o reforço paralelo educacional, ele está pagando muito caro para o seu filho ter um mínimo de aprendizado, porque o aprendizado que ele tem muitas vezes no reforço educacional, por serem métodos apenas de fazer cumprir tabela do currículo, faz com que ele não cresça no desejo pelo conhecimento. Ao contrário, ele vai criando uma certa resistência para o processo educacional. Então aqui vocês viram que esses perigos do reforço educacional paralelo, a gente tem que começar a ficar atento a isso. E se nossos filhos, seus filhos, estão sendo muito acionados para esse reforço educacional, tem alguma coisa errada aí no processo que vem da escola e também provavelmente da família, mas que tem que se levantar essas questões para não se cair nesse erro de começar um processo onde o fracasso educacional é o grande resultado final. Um abraço e até nosso próximo vídeo.